Whole cities were wiped out. Civilizations crumbled. And nobody knew what had happened. Bem-vindo ao Atmódio Brasil, e hoje veremos os anos mais mortais da história da humanidade. By the thousands fled the cities and towns or the countryside, only to find death there, too. 1520. O século XVI foi uma época de grandes mudanças e tragédias para os povos indígenas das Américas, com a chegada em massa dos colonizadores europeus. E como muita gente aprendeu nas aulas de história, o que os invasores trouxeram de mais letal não foram as armas, mas sim as doenças. A varíola chegou ao que hoje é o México em 1519 e devastou a população. Só entre 1519 e 1520 matou entre 5 e 8 milhões de pessoas. O vírus se espalhou rapidamente pela América Central e do Sul, dizimando famílias e aldeias inteiras. O imperador azteca Cuitlahuac morreu da doença após apenas 80 dias no trono. A devastação que a varíola causou aos nativos norte- e sul-americanos é incalculável. The smallpox virus spread like wildfire through the Aztec capital. Soon, more than 50% of the city's population had died. 1783. A erupção do vulcão Laki, na Islândia, em 8 de junho, foi considerada um dos desastres ambientais mais devastadores da história europeia. Expeliu lava a mais de 1.200 metros de altura e continuou por meses. Mas a lava não foi o maior problema. O vulcão despejou centenas de milhões de toneladas de gases tóxicos no ar, incluindo dióxido de enxofre e flúor. Isso continuou por 8 meses. By the time Laki finally stopped erupting in February 1784, it had emitted 8 million tons of fluorine, a highly toxic chemical. A fumaça e as toxinas se espalharam pelo planeta, causando eventos climáticos extremos e contaminando terras e plantações. Matou milhões de cavalos, ovelhas e vacas e causou fome generalizada. The ingested fluorine killed 80% of Iceland's sheep and more than half of all cows and horses. Cerca de 1/4 da população da Islândia morreu, e os efeitos chegaram até a África, a Índia, Japão e Américas. 1929. A crise de Wall Street, em outubro de 1929, deu início à Grande Depressão, um dos períodos mais devastadores da história dos Estados Unidos. Boys and girls were men and women were wondering what was ever going to happen to them. O desemprego e a falta de moradia dispararam, e mesmo aqueles que mantiveram seus empregos tiveram seus salários reduzidos. Nos anos seguintes, milhares de bancos fecharam as portas, e a fome e a desnutrição afetaram milhões de pessoas. I remember looking behind the markets, the garbage cans, looking for head lettuce. É difícil estimar quantas pessoas morreram por causa disso. Além disso, o número de suicídios aumentou mais de 20%. A forte crise econômica também atingiu a Europa. Na Alemanha, muitos passaram a apoiar o partido nazista, enquanto na União Soviética, as políticas agrícolas de Stalin provocaram uma grande fome. Era uma época difícil para viver no Ocidente. People that were out of work, they were hungry. They looked at fascism or communism, and that gave them a chance, an opportunity maybe to climb up the ladder. Maybe there's something wrong with our system. Maybe we ought to do that. 2020. China says the number of people infected by a mysterious respiratory virus has more than tripled over the weekend. Não dá para te culpar por querer esquecer esse ano. A Organização Mundial de Saúde estima que a pandemia de Covid-19 matou mais de 3 milhões de pessoas só em 2020. More than 2.7 million cases in New York City. The actual number of cases is likely much higher. Também causou uma enorme recessão global e deixou milhões de pessoas desempregadas. Em meio a todo esse sofrimento, talvez você nem lembre que 2020 também foi um ano catastrófico para o clima. Grandes incêndios florestais devastaram a Austrália e o oeste dos Estados Unidos, e fortes tempestades tropicais atingiram boa parte da América do Norte. Para muitos, 2020 foi o pior ano da história. I'm 55 years old and I've never been homeless. 1600. O vulcão Huayna Poochina entrou em erupção no sul do Peru em 19 de fevereiro desse ano.
Ao contrário do Laki, essa erupção durou menos de 24 horas, mas teve efeitos devastadores. Cerca de 30 quilômetros cúbicos de rochas foram lançadas no ar e pelo menos 11 vilarejos foram soterrados quase na hora, matando mais de 1.000 pessoas. Ainda mais gente morreu por causa dos terremotos e enchentes que vieram depois. Toneladas de cinzas e fumaça subiram para a atmosfera, bloqueando parte da luz do sol. Nos 2 anos seguintes, vários países enfrentaram temperaturas extremamente baixas e muitas colheitas fracassaram. É considerada a maior erupção já registrada na história da América do Sul. 1945, o último ano da Segunda Guerra Mundial, foi um dos mais mortais. Com o avanço dos aliados na Europa, os nazistas começaram a evacuar prisioneiros. Centenas de milhares de judeus e civis soviéticos e poloneses morreram nas marchas da morte e nos campos de concentração. Os Estados Unidos continuaram os ataques ao Japão e um bombardeio em Tóquio, em março, matou cerca de 100.000 pessoas. Em agosto, eles lançaram bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, matando entre 150.000 e 250.000 pessoas. O número de mortos em 1945 só se compara ao de 1943, que teve alguns dos piores combates da guerra e uma fome na Índia Britânica, que matou entre 1 e 4 milhões de pessoas. বাইরে যেতাম না আমরা ভয় রেশন কার্ড only for rich people or able people. 1816. April 10th, 1815, and in just a few moments, the sun is going to disappear. Na ilha de Sumbawa, onde hoje é a Indonésia, o vulcão Tambora entrou em erupção em 1815. Foi a erupção vulcânica mais violenta já registrada, lançando até 45 quilômetros cúbicos de rocha e cinzas na atmosfera. Mount Tambora erupts with a boom that can be heard over 2,000 kilometers away. Várias erupções menores ocorreram nos 8 anos anteriores no Caribe e no Oceano Pacífico. Os efeitos combinados de todas elas acabaram provocando um inverno vulcânico. 1816 ficou conhecido como o Ano Sem Verão. Literally one of the darkest periods in human history. O frio extremo causou inundações em algumas partes do mundo e secas em outras. Nos Estados Unidos, houve relatos de gelo e geada em julho e agosto. Esse clima extremo levou a quedas de safras e a fome em várias partes da Europa, das Américas e da Ásia. Nations struggle with epidemics, and artists craft bleak tributes to these seemingly apocalyptic times. 1918. Quando uma pandemia global surge durante uma guerra mundial, o resultado é uma tragédia com grandes perdas humanas. A gripe espanhola não se originou na Espanha. O primeiro caso conhecido foi registrado nos Estados Unidos em março de 1918. Nos 2 anos seguintes, ela infectou quase 1/3 da população mundial e matou entre 17 e 50 milhões de pessoas. Even public health officials began to lie about the state of things. Like Philadelphia's public health director Wilmer Cruson, who in September of 1918 declared no concern whatever is felt. A Primeira Guerra Mundial também matou cerca de 17 milhões de soldados e civis, e a destruição causada por ela só piorou a pandemia. As péssimas condições de vida, a falta de higiene e o grande movimento de pessoas ajudaram na propagação de outras doenças, como a encefalite letárgica, que matou mais de 500 mil de pessoas. More than 16 million people died in World War I. The Spanish flu killed at least 50 million people. 1348. A peste já existia há muito tempo antes de chegar à Europa em 1347. An infectious disease caused by the bacterium Yersinia pestis. It mainly affects rodents and spreads by way of insects. Quando chegou, ela se espalhou rapidamente, causando a terrível pandemia conhecida como peste negra. With astonishing speed. In a few days, sometimes even less. Entre outubro de 1347 e junho de 1348, a peste se espalhou da Sicília pelo norte da Europa até a Inglaterra. Também chegou ao norte da África e ao Oriente Médio. Sem tratamento, 80% das pessoas infectadas pela peste bubônica morrem, e a doença é muito dolorosa. People by the thousands fled the cities and towns or the countryside, only to find death there too. É difícil saber exatamente quantas pessoas morreram, mas os historiadores estimam que até 50 milhões foram vítimas da doença. Isso inclui entre 1/3 e metade da população da Europa e 1/3 do Oriente Médio. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos mais recentes. 536. Just under 1,500 years ago,
Something terrifying happened to the world's climate. Something nobody could understand. O inverno vulcânico não é brincadeira. Por isso, o historiador Michael McCormick chamou 536 de o pior ano para se viver. Ainda não se sabe exatamente o que causou esse resfriamento global, mas tudo indica que uma grande erupção na Islândia espalhou fumaça e cinzas pela Europa, pelo Oriente Médio e Ásia. Na época, estudiosos falaram de uma névoa estranha que deixou o sol fraco por mais de um ano. As colheitas não cresceram, causando uma fome global sem igual. Whole cities were wiped out. Civilizations crumbled, and nobody knew what had happened. Para piorar, uma epidemia de peste começou em 541 e se espalhou pela Europa e Oriente Médio. Em algumas cidades, chegava a matar até 5.000 pessoas por dia. Rico ou pobre, sobreviver no meio do século VI era muito difícil. A catastrophe that affected millions and millions of people all around the world. E aí, qual desses anos você acha que seria o pior para se viver? Deixa sua opinião nos comentários. In the US alone, 675,000 people would die from the flu. That's more American deaths than American soldiers who died in World War I. It's more than all the deaths of American soldiers in the 20th century combined. Confira também esse outro clipe recente do Atmojo Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.